Achei bem interessante, você ter proposto aí que fosse cirurgia espiritual, né, porque as pessoas têm muito tabu em relação a isso, até a gente estava conversando lá no IPPB, né, achei legal os pontos que você levantou. E para quem, por exemplo, tá hoje em dia, as pessoas não vão buscar cirurgia espiritual se elas não estão, desesperadas, vamos dizer assim, né. A maioria das pessoas que você vê buscar, elas estão num nível de desespero. Mas seria esse o caminho? Não seria melhor a pessoa, de O repente, preventivo, preventivo? com certeza. Cara, assim, área da saúde em geral, né, se você aprender a cuidar de si, se você aprender a fazer a sua reforma íntima, você não vai entrar em conflito. E você não entrando em conflito, você não perde a clareza. Cada vez que a gente perde a clareza, e esse conhecimento que eu vou trazer agora, ele é de um grande médico homeopata ainda vivo, chamado Jorge Vitoucas, lá da Grécia. Tive a honra de poder conhecer esse cara ao vivo e aprender com ele. Ele tem uma frase que saúde é sinônimo de clareza e criatividade. Quando você tem clareza e criatividade, tu consegue resolver qualquer coisa. Pensa, cara, isso aqui é uma escola, escola terra. Você desceu aqui, se matriculou, desceu, tá aprendendo. Você vai passar um monte de situação. Toda situação que você não sabe lidar, você vai conflituar. Assim que você conflituar, cara, você vai perder a clareza. Perdeu a clareza, o que que acontece? Sem clareza, você consegue resolver um problema que está acontecendo com a sua casa, com você, com a sua esposa, com o seu filho? Não consegue. Você fica todo irritado, estressado, por exemplo, perdeu o emprego, você fica irritado, estressado, explosivo. Tu vai conseguir lidar com essa situação? Não vai. Quando você perde a clareza, você não consegue lidar. Agora, para pensar. Por que você está passando por aquela situação? Essa situação tem alguma coisa de aprendizado para você. Você não sabe lidar com alguma coisa, essa situação chegou para te ensinar a lidar com isso. Somente se você tiver clareza para entender essa situação e criatividade para ter um joguinho de cintura e pensar numa forma diferente de se virar naquele momento, sem a clareza, sem a criatividade, você não vai conseguir passar por essa situação. Então, o teu corpo físico, ele tem um mecanismo para te ajudar com isso. Cada vez que você está conflituando, perdeu a clareza, o teu corpo físico, ele dispara a energia vital que está dentro dele, o corpo físico. E essa energia vital é o princípio do vitalismo. Ela faz o quê? Um grande sintoma. Ela drena o teu transtorno, ela drena a tua falta de clareza, traz para o corpo e vai fazer um sintoma. Esse sintoma, quando ele chega no corpo, na hora, a tua clareza voltou. Então, nota, agora você está doente, você está com algum sintoma físico, ou mental ou emocional, porém, você tem um pouco mais de clareza para lidar com a situação. Se é um erro recorrente, que você está sempre passando por isso, sempre, você não consegue resolver aquela situação, é uma situação que você não sabe lidar, cara, fatalmente teu corpo vai fazer tantas vezes o mesmo sintoma que vai ficar algo já mais grave, algo já mais complexo ali. Então, uma coisa é você ter uma dor de barriga, tá nervoso, vomitou, passou. Uma diarreia, passou. Outra coisa é você estar ali já em sofrimento com uma situação que você não muda na tua vida e o teu corpo toda hora gastando energia vital para fazer sintoma, 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 chega algum momento que o teu sintoma se torna algo mais crônico. É aí que normalmente a pessoa vai pedir ajuda. Quando começa a ficar já mais crônico, ela já não aguenta mais aquilo. Mas nota, mesmo com uma cirurgia espiritual, você tratar o campo energético, você tratar a parte física, você tratar o mental e emocional, não fez a pessoa aprender a situação que ela não sabe resolver. Ela não fez uma reforma íntima. Então, até mesmo esse tipo de cirurgia não vai livrar a pessoa de passar por isso de novo. Então, a coisa mais importante é que vai passando o tempo, as pessoas primeiro entenderam a medicina física, depois elas começaram a linkar que o emocional também afeta o físico, aí veio o universo floral, o universo dos aromas, veio o reiki, um monte de coisa foi chegando, as pessoas foram entendendo que tinha um corpo energético, dava para trabalhar o corpo energético também, mas o ponto final é aprender a fazer reforma íntima. O que cada situação tem para me ensinar, que me faz entrar em conflito por eu não saber resolver, e por eu entrar em conflito, meu corpo tem que fazer um sintoma com a minha energia vital, e aí ele gasta a minha energia vital, que é a minha energia de vida, aí eu vou viver um pouquinho menos do que eu já ia viver, porque eu estou gastando com isso agora, estou reduzindo minha carga vital, estou reduzindo minha estadia aqui na escola Terra. Então, tem toda uma inteligência dentro do seu corpo para
O teu corpo pensa assim, olha só, ele não tá sabendo lidar, ele perdeu a clareza. Eu vou gastar um pouco da energia vital mesmo, por mais que isso encurte a vida dessa pessoa, porque se eu devolver a clareza, tem chance desse cara aí, no meio desse vulco-vulco, ele entender o que tá por detrás e conseguir resolver. E se ele conseguir, ponto para ele, porque essa é a única coisa que ele veio fazer aqui embaixo na Terra. Ele veio passar por uma situação e aprender. Se você está passando por uma situação sem clareza, está irritado, está nervoso, está explosivo, está depressivo, né? Você não vai conseguir mudar a situação. Então, o teu corpo físico, ele drena com a tua energia vital, faz um sintoma, e aí você vai pegar esse sintoma e você vai procurar algum profissional. Um médico, um psiquiatra, um terapeuta reikiano, um acupunturista, um local espiritual que trabalha com isso também, uma benzedeira, não importa o que você vai procurar. Você tem que entender que em qualquer um desses lugares que você for, você vai ter alívio, mas você não vai fazer reforma íntima. A reforma íntima é contigo. Essa é aquela prova que só você passa e só você resolve. Não sei se eu estou falando de uma forma muito complexa ou se está dando para elucidar. Porque senão, eu entendo isso, acho que o pessoal aqui, porque senão a pessoa ela vai lá e ela tem que voltar, porque ela, por exemplo, os médiums ou as pessoas que são sensitivas e não trabalham, né, espiritualmente, elas têm um certo prejuízo no dia a dia porque não estão trabalhando, vai afetando, né? Vai afetando. Mas elas muitas vezes são alertadas, olha, precisa trabalhar a mediunidade, precisa trabalhar a energia. Beleza. E a pessoa fala, não quero. Mas ela vai ter um prejuízo porque o corpo dela foi preparado para trabalhar de forma correta, né? Mas a pessoa que às vezes não tem essa mediunidade, mas ela não tem assim a aflorada, né? Mas ela tá fazendo coisinhas erradas que está acabando com a vida dela. Ela vai buscar um alívio, mas ela não quer receber isso que você falou muitas vezes. Eu já vi muitas vezes isso, a pessoa não quer receber a reforma íntima. Ela quer que você vá lá e tire o problema dela para ela continuar errando, né? Exatamente. E aí esse que é o ponto que costuma dar problema. E não é um problema que dá só em cirurgia espiritual. Na própria medicina normal também dá. A pessoa ela não quer fazer a parte dela, o problema começa a voltar, voltar, voltar. Se ela passou no médico, ela bota a culpa no médico. Se ela passou no dentista, ela bota a culpa no dentista. Se ela tá passando no psiquiatra, ela bota a culpa no psiquiatra. Se ela tá passando num trabalho espiritual, ela vai botar a culpa no trabalhador espiritual. A diferença é que o médico, o psiquiatra, todos esses, eles têm uma bancada de advogados que os protegem, né? Geralmente quem trabalha com a parte espiritual tá ali de bom coração e aí acaba, às vezes, tomando na cabeça por estar ajudando. Mas você falou uma coisa muito interessante e eu entendo. As pessoas, elas recebem aviso, né? Você precisa trabalhar, mas eu entendo as pessoas não quererem trabalhar. Porque normalmente quem avisa não fala de forma aberta para a pessoa que ela tem que trabalhar essa coisa em qualquer lugar que ela queira. Normalmente a pessoa quer puxar ela para casa, né? Se ela tem ali um local espiritual, ela quer que a pessoa trabalhe ali. Se ela tem ali uma clínica, ela quer que a pessoa trabalhe ali. Se ela tem um trabalho que ela oferece pago ou gratuito, ela quer que a pessoa trabalhe ali. E às vezes a pessoa até sente que ela precisa trabalhar, mas ela não sente de trabalhar ali. Exato. E aí ela não procura. O ideal seria falar de forma aberta, falar, você precisa se trabalhar com, sei lá, o que você vai achar na tua vida aí, né? Seja na parte, num local espiritual, seja estudando um monte de livros, seja ajudando na prática, fazendo voluntariado. A minha pegada, por exemplo, é voluntariado. Eu encontrei a minha espiritualidade dentro de voluntariado. É ali que eu vejo tudo acontecer, é ali que os mentores se aproximam mais, é ali que eu tenho um monte de insight, é ali que eu recebo canalização, é ali que a gente descobre o que funciona e o que não funciona. E voluntariado é muito legal, Fael, porque muitas vezes na nossa caminhada as pessoas mais próximas vão desestimular a gente. Às vezes é um familiar próximo, um amigo próximo, ele vai falar, cara, por que você mexe com essas coisas? Né? Quem que nunca ouviu quem que mexe com a parte espiritual que nunca ouviu isso, né? Por que você mexe com essas coisas? Assim, toma cuidado aí com essas coisas que não vai dar certo, né? Exato, né? Você fica mexendo com essas coisas, né? Você não sabe onde você tá se enfiando. Cara, não é isso. A gente, simplesmente quando você faz um voluntariado, você atende uma pessoa, você melhora a vida de uma pessoa, você vê aquele olhinho da pessoa lacrimejando, aquilo mexe com o teu coração de uma forma tão importante que no futuro, se chega alguém até próximo, até familiar e fala para você, cara, esse caminho que você está fazendo tá errado, vem na tua mente aquele olhinho brilhante da pessoa que você ajudou e teu coração fica quentinho de novo, você fala, não tá errado não, você só não tá enxergando
E tudo bem você não enxergar também, porque a única pessoa que tem que enxergar meu caminho sou eu mesmo. É natural que quem está em volta não enxergue o meu caminho, assim como a gente também não enxerga o dos outros. E muitas vezes a gente fala para alguém, cara, você tem que trabalhar, você tem mediunidade, mas será que eu estou enxergando o caminho dele? Será que ele realmente tem que trabalhar isso? Ou será que de repente ele sofrer essa consequência é o trabalho? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.